É, nós vamos gravar para essa palestra para ficar no canal do laboratório, do canal do YouTube do laboratório, né? Que outras pessoas que não puderem assistir possam acessá-la e também para o próprio pessoal da Poli. Eu agradeço muito o convite da professora Maria Cristina Borba, que eu aceitei com muita alegria, né? Que é sempre bom a gente transitar por outras escolas e institutos da USP, né? Porque a USP em si já é muito grande, né? Então, o LAC é o Laboratório de Letramento Acadêmico, eu sou do Departamento de Letras Modernas, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, né? E também sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, né? Esse PPGL, né? Um monte de sigla. Se não pôr as siglas, não tem como, a gente enche o slide, né? Então, tá aqui o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato por algum motivo, dúvidas posteriores, e o site do laboratório, que eu os convido muito, incentivo muito que vocês visitem, né, para saber do que fazemos, dos eventos, dos materiais, etc. Bom, por que eu escolhi, então, esse tema, né? Na verdade, eu venho notando, na graduação e também na pós, eu dou aula de escrita acadêmica em inglês, né? Só que na graduação, com foco nas atividades, porque como a habilitação que eu trabalho, né, é em inglês, então, na graduação, os nossos alunos escrevem bastante em inglês. E na pós, eu tenho um curso de escrita acadêmica com foco na publicação. Então, eu já tenho uma certa experiência com esse processo de escrita dos alunos, né, com essa demanda de ter que escrever numa língua estrangeira, principalmente o inglês, né, gêneros, textos acadêmicos. Ah, é um relatório, é uma carta de apresentação para você concorrer a uma bolsa, e-mails, enfim, dos mais formais aos menos formais, isso está cada vez mais presente na medida que você vai se inserindo numa comunidade discursiva e sendo um pesquisador ou um professor, né? E na graduação também, às vezes você está fazendo uma iniciação científica, um TCC, né? Então, é preciso escrever. E aqui eu não vinculei a língua, eu preferi, inclusive, até discutir com a Maria Cristina, de fazermos em português para ficar claro, e porque o que eu vou falar aqui, na verdade, independe da língua, né? Então você pode, seja para o português, seja para a língua estrangeira que você está usando, tá? Então, é por isso que vai aparecer algumas coisinhas em inglês, né? Mas eu acho que não vai atrapalhar vocês compreenderem, muito pouco, né? Porque é fundamental, né? A escrita, qualquer coisa que você vai escrever, seja um trabalho final de disciplina, seja um projeto de pesquisa, seja uma proposta de grant, né, um projeto de pesquisa para financiamento, para entrar num mestrado ou num doutorado, né, um relatório de iniciação científica, que seja que você tem que submeter para o CNPq, ou eu estou tentando pensar nas várias possibilidades aqui, né, dos diferentes públicos que estão aqui hoje. Inclusive, vocês podem até falar se vocês são da graduação ou pós no chat, que aí a Mariana me dá uma visão assim do público para onde eu posso direcionar. O que acontece? Nenhum trabalho escrito, ele começa escrito. Ele começa em leituras, né? Se alguém já está, assim, pelo menos há uns 6 meses na universidade, né, já entendeu. E o que acontece na universidade é diferente do que ocorria no ensino médio, da escrita que você fazia do ensino médio, da redação que você fez para o vestibular ou para o Enem. Aqui, o letramento, a leitura e escrita, seja em português ou língua estrangeira, ela vai ser de outro nível, porque aqui as atividades são diferentes. Então, isso é uma questão que, como que eu vou fazer? Eu tenho que ler tantas coisas e como é que eu converto isso que eu li num texto meu? O que não quer dizer que você não vá citar, né? Um texto meu que você escreveu e vai estar adequado ali às regras, né, da sua disciplina, como o professor, por exemplo, exigiu referências, né? Como fazer as referências, se vocês usam que estilo, BNT, Chicago, Zotero, né? Zotero não, Zotero é o gerenciador, né? Chicago, APA, né? Enfim, há muitos recursos, mas independente dos recursos que eu vou mostrar aqui, tem que haver algo fundamental. Se você tem um projeto de escrita, que seja um ensaio de 2 páginas, você tem que se organizar para escrevê-lo. Né? Então, já se ouviu falar de brainstorming? Eu vou pensar aqui, vou colocar umas palavras soltas aqui, tentando gerar ideias, né? Ou você pode fazer mais ou menos uma organização do seu texto, o que falar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, o que falar na introdução, o que falar no desenvolvimento, o que falar na conclusão. Sim, isso é muito importante. Mas você tem um estágio de leitura,
porque nós não nascemos sabendo. Então, você precisa ler para saber o que está acontecendo na literatura daquele assunto, né? E você precisa de notas, porque o seu cérebro não vai dar conta de ler tanta coisa, e principalmente ao longo da vida, e se aquilo não tiver registrado de alguma maneira. Porque se não registrar, você vai ter que ler de novo. Todos nós já enfrentamos essa situação. Ah, eu li esse livro, eu li esse texto. Nossa, mas assim, se você não registra minimamente alguma coisa, alguma nota sobre aquilo, um pensamento que você teve, uma reação, né, uma citação que você copia, aquilo vai ficar perdido na sua memória, né? Nós não temos essa capacidade cognitiva de guardar tanta coisa. Então, por isso, que eu vou falar disso hoje, né? Que eu vejo cada vez mais importante. Às vezes a gente fica cobrando, vamos escrever o artigo científico, vamos publicar o artigo científico, tá aí o relatório, eu quero, vamos publicar esse texto da sua iniciação científica. Tá, mas tem que começar antes, né? E aqui, no caso, é a organização do texto. Não vou estar falando de metodologia, não vou estar falando de organização de dados, de nada disso. Estou falando exatamente daquilo que, da materialidade dos textos que você leu e como você vai converter isso em alguma coisa que vai ser submetida para publicação ou não, para avaliação. Então, é muito importante, né? Então, a gente vai falar um pouco da questão do letramento acadêmico da universidade, leitura e escrita, tá? Leitura e escrita. Porque, quais os objetivos e modos de leitura, escrita, objetivos e os modos, integrar, como fazer isso, né? Porque eu já estou assumindo que você precisa do ler, você precisa escrever. Você está lendo para escrever. Então, eu estou falando da leitura que você faz para produzir algum texto, não outros tipos de leitura, que é para lazer, né? Uma coisa rápida que você tem que ler ali informações nutricionais de alguma coisa no supermercado, né? Não, há diferentes tipos de leitura, mas a leitura que eu vou focar aqui é essa que precisa ser base para a produção de um texto, né? E aí nós vamos falar de notas. Como integrar melhor essa leitura escrita por meio de notas? Eu usei a palavra notas de uma maneira geral, mas que em inglês seria note-taking, e coloquei aqui alguns caminhos, né? O resumo, fechamentos, alguns tipos de tomar notas, né? As estratégias para isso, que aqui eu gostaria que vocês compartilhassem, como vocês fazem. Não existe estratégia boa ou ruim. Ela é boa ou ruim para você, né? Então, para vezes para você funciona, talvez para outra pessoa não funcione. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o objetivo dessas notas. Por que você está tomando notas? Né? E aí, concluir. Né? Então, eu espero que eu já alcance meu objetivo, que vocês possam sair aí com uma consciência de fazer suas notas com cuidado, pelo menos as mais importantes dos projetos de escrita mais importantes. Então, eu gostaria que vocês colocassem a câmera de vocês nesse QR Code, existem algumas perguntas para vocês, são 5 perguntinhas que eu quero ir passando os slides e vocês vão respondendo, tá bom? Então, eu vou dar um minutinho para cada um, né? Para cada slide, não para cada pessoa, mas eu vou para eu poder mudar os slides. Um minuto para vocês responderem, porque é só clicar, tá bom? Mariana, você me ajuda a ver se o pessoal está visualizando, colocar no chat aí se está ok, se está visualizando a pergunta. Eu coloquei o link no chat também para facilitar para respostas. Muito bem, agora eu vou passar para a próxima pergunta.
Próxima pergunta. Prof, aparentemente está aparecendo só a primeira pergunta. Só a primeira? É, talvez tenha que clicar no link toda vez que você passar de pergunta. Tá na tela de espera pós-resposta. Não passou para Rosado, a próxima parece para mim. pergunta. Foi a primeira. Qual foi a primeira pergunta que apareceu? Você fala o link do Mentimeter? Isso, ele tá ficando só na primeira pergunta. Como você lê as notas, as Isso. tarefas? Como são as notas quando você. Tá, deixa eu dar Como uma. são suas notas? Foi agora? Mudou? Porque as respostas do 2 eu tenho mesmo, mas das outras eu não estou tendo. Ainda está esperando para a pergunta 2. Eu dei o refresh e não deu. Bom, então eu vou fazer o seguinte: qual que é o plano B, né? É eu colocar as perguntas, tá? E vocês respondam no chat, tudo bem? Não vamos perder mais tempo com isso. Então, como você lê para as tarefas da universidade? Eu pus algumas opções. Só um minutinho. Né? Aí vocês colocam, lê e anota sempre, somente lê, ou às vezes anota quando lê. Tá? Então, coloca que se você lê e anota sempre, nunca anota, né? Às vezes anota. Põe no chat mesmo, pessoal. A maioria às vezes anoto Tá, às enquanto lê. vezes. Tá, a outra pergunta. Onde está a maioria das suas notas, né? Quando você faz? No próprio texto, PDF, né? Ou impresso. Você coloca no computador, na nuvem, num caderno físico, um caderno mesmo, né? Ou folhas, fichas soltas. Vou repetir as opções. Onde você põe as suas notas? A maioria delas. No próprio texto, impresso ou PDF, no computador ou nuvem, como iCloud, como Google Drive, num caderno físico ou folhas, fichas soltas. O que foi mais votado foi no caderno físico ou computador. Tá entre esses dois. Ok, alright, ótimo. Agora eu quero que vocês avaliem a utilidade de suas notas para a posterior escrita de algum texto. Pensando em notas que você vai ter que usar para escrever um texto. Pouco útil, útil ou bastante útil. Então, é uma escala de 3. É pouco útil, útil ou bastante útil. Essas notas para a escrita de um texto depois que você fez as notas. Aí ficou entre bastante útil e útil. Ótimo. E agora, a última pergunta. Suas notas separam quem disse o quê no texto, da sua opinião sobre o texto?
Você marca nas suas notas quais são as ideias do autor que você está lendo e as suas ideias? Sim, não ou às vezes? Esse foi bem espalhado, mas pelo que eu tô vendo aqui é mais às vezes e sim, Ok, mas tá ótimo. bem amplo. Está bem diluído. Isso. Ok, então saímos disso daqui e voltemos então ao assunto. Me desculpem, gente, de não ter, porque aí a gente poderia ver os resultados, né, e mostrar para vocês. Mas a Mariana aqui já deu uma ideia, vocês podem sentir também a hora que vocês verem as respostas no chat. Então, isso é para ter uma noção, né? Bom que vocês estão tomando notas e que vocês consideram as notas de vocês úteis, né? Bom, dá para responder exatamente assim. É quase impossível você ler sem fazer nota. Para academia, é praticamente impossível. Então, por que que a gente vai ler, né? Para ter conhecimento, né, do assunto produzido, para atualizar sobre o assunto que a gente está pesquisando, né? Ou até para ter ideias para criar um projeto, né? E a gente vai ter que decodificar, ou seja, você vai ter que ler. Por que eu estou falando em decodificação? Porque alguns tipos de leitura, como leitura instrumental, em que você não tem tanta proficiência na língua, mas mesmo assim você precisa ler o texto, entender as ideias. É um texto que vai usar algumas estratégias que não vão estar baseadas em você entender todas as palavras do texto, ou grande maioria delas são outras técnicas, né? Mas na academia, o que que acontece? Você precisa saber a língua que você está usando, né? Você precisa ser altamente proficiente? Não, mas uma proficiência que lhe permita realizar as ações que lhe serão exigidas. Por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa para o projeto, você vai escrever um grant proposal, né? A não ser que você queira, enfim, traduzir isso, você escrever numa língua que você está confortável e pedir para traduzir, né? Aí é outra situação. Então, por isso que eu falei de decodificação, no sentido de realmente entender todas as palavras, ou a maioria das palavras que estão ali, tá? Não no sentido de uma leitura tradicional que decodifica, porque precisa decodificar. Intertextualidade quer dizer o quê? As relações que você faz com outros textos. Em um texto, ele é acadêmico, ele vai estar, ele vai deixar de conter referências. Vai estar ali citando pessoas ou citando sites, informações, vai haver referências, porque aquele texto foi feito a partir de outros, né? E você vai conectando com outras leituras que você fez. E você também tem que ter uma postura crítica diante desse texto. Esse texto é perfeito? Obviamente que não. O que faltou? Aonde estão os problemas? Né? Porque o texto foi publicado. E isso quer dizer que passou por um processo criterioso de seleção, de correção, né, de revisão, que é o peer review process, mas ele não é perfeito. Sempre que a gente lê, quanto mais expert você é na área, você vai notar, olha, aqui, tem algumas coisas, né? E isso é que vai permitir você achar gaps para você construir alguma coisa. Então, se espera de alguém que está na academia essa postura crítica no sentido de detectar o que não foi feito, por que não foi feito, e daí em diante o que podemos fazer, né? Então aí a gente pode pensar, bom, mas como eu sei que a minha leitura foi eficiente? E as minhas notas? E que língua usar para as notas? Eu venho notando isso muito da prática. Muito do que eu vou falar aqui é da prática de sala de aula como professora de escrita, né? Pretendo pesquisar mais sobre isso, mas foi a partir da prática e vendo como que as pessoas, até de outras disciplinas que eu dou, como que ficava assim, e até de orientandos também. Mas onde estão suas coisas? Você vê que a pessoa lê, mas o texto não estava legal, está faltando coisas, ou é muito árduo, e o próprio processo mesmo da gente escrever como acadêmico, né? Aonde é que você perde mais tempo, onde é que você. Porque hoje tempo assim, você não pode perder. Porque o pouco tempo que você tem, ou aquele tempo designado para você se dedicar a essa tarefa, ele tem que render, né? Então, e aí que vem a integração. Porque se as suas notas não forem boas ou feitas de uma maneira que não vão ser tão úteis,
usáveis para aquele texto que você está escrevendo, o que vai acontecer? Você vai ter que ler de novo. Porque aquele texto é importante, você não pode escapar de citar aquela pessoa, né? Ou de entender direitinho como é tal coisa que ele fez para você fazer também. Então, aí você acaba tendo que ler de novo, né? E o volume de coisas para ler é enorme, e a cada dia aumenta, né? E aí vem também, né? Você tem diferentes tipos de leitura. A gente não lê tão bem tudo, você lê muito bem aquilo que te serve. Outras coisas vão ser partes do texto, vai ser skimming, vai ser scanning, se você já fez algum curso de leitura instrumental, então tem algumas estratégias, porque a gente não lê em todos os detalhes, pensando em tudo, em todos os textos, né? Inclusive a pré-leitura, leituras superficiais, para você averiguar se aquele texto vai ser importante, posteriormente você lê ele. Você lê-lo com mais atenção e profundidade posteriormente, que é aquela leitura inicial que você está fazendo uma seleção de textos para ler e compor a sua revisão de literatura ou os textos que vão embasar o seu projeto. Então, diferentes níveis. Então, a resposta depende do seu objetivo. Às vezes, um texto que você está lendo é só para saber um conceito. O seu orientador falou, olha, você não explicou o conceito X. Você colocou ele aqui, você não traz uma definição, e esse conceito tem uma definição clássica. Aí você vai lá, bonitinho, no fulaninho, e vai pegar aquele conceito. E vai colocar ou uma paráfrase, ou uma citação direta, e aí depende também da comunidade discursiva, né? Tem áreas que não tem citação direta. Depende do nível, se você está fazendo um projeto de TCC, talvez isso para a sua área não seja um problema, né? Publicação já seria, né? Porque espera-se que você parafraseie as coisas que você lê. E aí, você está lendo pontualmente para achar a bendita definição daquele termo que você usou e você esqueceu ali de colocar. Então, tem leituras que são fundamentais. O texto salvou sua pesquisa, o cara foi muito bom, e aí você vai ler ele com mais detalhes. Tem autores que você vai ter que lidar com eles a vida inteira. Eu tenho fichamentos de autores que eu trabalho como Vygotsky, que eu fichei os livros e hoje eu trabalho com os fichamentos. Eu volto no texto muito esporadicamente, porque senão fica a questão da perda de tempo. Se você lê muito bem e faz suas notas muito bem, a probabilidade de você voltar naquele texto é menor. Você volta numa tabela, você volta numa coisa em particular, específica, né? E as notas, você vai saber muito bem se elas são eficientes na hora que você for usá-las para escrever. Se você vê... Ih, parece que eu não entendi. Nossa, parece que isso aqui está faltando alguma coisa. Sinal de que você poderia ter sido melhor. Aí você vai ter que voltar naquele excerto, naquela parte, né? Então, e notas, quanto mais organizadas, melhores, né? Eu não sei qual foi o quantitativo das pessoas que colocaram anotações ou highlighting, né? Grifos no texto. Você faz isso no físico ou no PDF. Elas não são tão eficientes, né? Mas tem a ferramenta do balãozinho. Ótimo. Então, pense bastante como que você vai organizar o seu pensamento naquele balãozinho. É uma ferramenta neutra. Então, como que você vai organizar? Você vai pôr uma reação, você vai pôr uma dúvida, você vai pôr o que você entendeu, né? Porque você pode usar isso para diferentes objetivos, né? E isso também pode não ser suficiente. Então, você tem vários níveis de leitura e vários níveis de nota, dependendo dos seus objetivos. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do seu projeto? Qual é o objetivo daquela leitura, daquele texto no seu projeto? Porque aí vai precisar de uma leitura bem aprofundada e, portanto, notas muito, muito, muito boas, ou uma leitura menos aprofundada ou até pontual. A definição de tal coisa. Pronto. Eu estou lendo para saber o que significa essa sigla. Pá, leu lá, pronto, acabou. Né? E que língua? A academia, ela é no mínimo bilíngue. Você produz na sua língua materna e numa língua franca, que é o inglês. Né? Em outras áreas não é o inglês, é outras línguas. Então, eu sei que na Poli, por exemplo, o francês é muito forte. Muito bem, vamos lá. Que língua que você está trabalhando? Essa. Então, noto com bastante frequência que os alunos não têm muita prática de escrever na língua estrangeira. Ou nem de escrever, dependendo da área. Então, eu sempre falo para os alunos, crie oportunidades para você mesmo. Por exemplo, o seu professor não vai dar aula em inglês, ele não vai pedir tarefas, sei lá o que ele vai pedir de avaliação em inglês, mas os textos são em inglês. Isso é uma situação bastante comum
nas universidades brasileiras, você ter que ler. Então, procure fazer notas em inglês, porque é uma maneira de você estar praticando para no futuro ali você ter que fazer um abstract para uma conferência em inglês, você ter, ou para uma conferência, um simpósio, ou você ter que publicar, né? Então, eu sempre falo para os alunos, eu acho mais difícil também, se você está lendo em português, fazer nota em inglês ou o contrário, né? Porque parece que a língua te leva. Então, é uma maneira de você exercitar, né? E isso é importante. Se no seu horizonte você tem como exigência ou como meta pessoal, exigência que eu falo institucional, de escrever em inglês, não vou falar nem publicar, você tem que praticar e criar essas opções. Não fique esperando o professor de inglês que você paga, não fique esperando o seu orientador pedir isso, nem fique esperando o professor falar, olha, isso aqui é inglês que vocês vão escrever. Porque talvez na maioria das vezes não vai acontecer. Então, você pode praticar. E aí eu vou falar como, tá? Bom, por que a escrita é importante na universidade, né? Auxiliar o aprendizado, né? A escrita é mediação para a aprendizagem. Você pode aprender conceitos, o Writing to Learn é um movimento, por exemplo, forte nas ciências, né? Usar a escrita para aprender conceitos, seja no nível da graduação, né? Ou até mesmo do ensino médio. Ajuda você a compreender a cultura disciplinar. Por quê? A minha área, que é linguística aplicada, não escreve como a literatura, que não escreve como a psicologia, que não escreve como os engenheiros. E olha que engenharias são várias. Se a gente for pegar as engenharias, eu suponho, né, nunca fiz essa pesquisa, que vai haver diferentes jeitos de pesquisar, de escrever, né? Então, talvez uma coisa que seja ok numa área, não seja ok numa área. Por exemplo, o uso de eu, o uso de pronomes pessoais, o eu e o nós, né? Ou muita nominalização, tamanho das frases. Então, é importante entender que a sua área escreve de um jeito e que outras áreas escrevem de outro. E aí, para quem é interdisciplinar, vai ter essa tarefa meio dupla, né? E não existe carreira acadêmica sem escrita. Então, se você... Ou a sua carreira como graduando, terminei, eu vou para o mercado, não vou mexer com pós nem nada, tudo bem, mas você vai precisar do escrito ali, você vai precisar de ler tarefas, de ler provas, por mais que sejam textos diferentes, ou menores, ou menos do que a área de humanas, você vai ter a escrita, porque ela é que registra o que a humanidade produz, né? Senão não teria continuidade. Então, e para quem é acadêmico, é fundamental. Você precisa, ao final de um mestrado e um doutorado, produzir alguma coisa, ou artigos publicáveis ou publicados, ou uma tese, ou um relatório. Existe um produto escrito que vai ser avaliado por nota ou por uma revista com o resultado final. Passei, não passei, ou publicado ou não publicado, né? Então, aí eu coloco essa citação. A internacionalização, que por si só também já demanda a escrita de algumas formas. Se você não publica em inglês, a sua pesquisa vai estar ou na língua da sua área, que é a sua área dos acordos que vocês fazem, a sua pesquisa não vai ficar conhecida. Porque a nossa língua portuguesa, ela não é tão falada no mundo. Nisso o espanhol está melhor do que nós. Então, fazer o quê? Desculpa, gente, me deu só um minutinho. Preciso me mutar aqui para eu tossir, porque eu vou ficando... Ok, voltei. Acho que eu dei uma engasgadinha com a água. Então, você tem, por exemplo, exame de proficiência. Vai ter que escrever lá para o IELTS, para o TOEFL ou os exames em francês. Vai ter uma parte de escrita, que é o passaporte para você continuar o processo. Senão você não viaja, né? Ou, por exemplo, cartas de aplicação, né? Se você está concorrendo a uma bolsa, pode-se pedir esse tipo de carta. Se você vai fazer um doutorado fora... Então, são processos avaliativos que exigem certos gêneros e muitas vezes, essa carta de aplicação, na verdade, eu traduzi, mas eu nem sei se foi uma boa tradução. Eu estou falando do personal statement, que quando você vai fazer um intercâmbio, quando você precisa fazer isso, e ele faz parte de processos, por exemplo, de universidades americanas para admissão, né? Em que você vai fazer esse ensaio
mas ele parece fácil, mas não é. Porque há certas expectativas sobre esse gênero, sobre esse texto que você vai escrever. Publicação e divulgação do conhecimento. Então, a escrita, ela é fundamental. Bom, aqui então a gente tem umas concepções. Por que eu coloquei isso? Porque as notas vão te levar a algum lugar. Então, você pode pensar, né, que você tem uma escrita autônoma, uma escrita inserida nas disciplinas, que é o que acontece. Autônoma é como se ela fosse isolada. Né? Então, o seu ela vale para todas as situações. Hoje está ultrapassado, né? Porque a escrita e o letramento, a leitura e a escrita, elas são práticas situadas, ou seja, depende dos contextos. Tanto que eu não escrevo como o engenheiro escreve. Tem gêneros que para engenharia e para ciências naturais, como aqueles relatórios de laboratório, que ciências humanas não faz. Não temos laboratório nesse sentido literal do termo, que é lá onde você faz microscópios, etc, etc, né? Diferentes tipos de laboratório na área de exatas e biológicas. Então, não tem esse gênero para nós. E alguns para a gente, como resenha de livro, é importante. Resenha de peça teatral. E para vocês, é uma coisa que vocês não pensam e não fazem parte do dia a dia de vocês. Né? E como a gente aprende isso daqui? Ó? Com o professor. Com aquilo que ele manda você escrever. Ou com o orientador. Infelizmente, a gente atenta muito para o conteúdo, que isso é prioritário, isso é importante, mas a retórica, o que é a retórica? O jeito de escrever também é importante para te ajudar a aprender a escrever naquela disciplina. Né? E muitas vezes isso passa, muitas vezes não, na maioria das vezes isso passa batido, né? Porque é algo que pode ser muito fostered, incentivado pelos orientadores, pelos grupos de pesquisa ou pelo professor naquela disciplina. Aqui, que é ciência da computação, é todo mundo engenheiro. Aqui a gente faz assim, né? E chamar atenção para certos aspectos. Preferência lexical, a formalidade, ou mais formal, menos informal, vários aspectos da escrita, né? Não dá para contar com a gramática, porque aqui é a disciplina. Ela vai fazer as escolhas dela. Bom, então, enfatizando, né, que a escrita ela vai variar segundo propósitos e contextos diferentes, e a escrita das notas também. E é isso que você tem que pensar, porque senão você vai perder muito tempo. Eu vou fichar tudo que eu ler na minha vida, eu vou fichar tudo o texto inteiro. Você vai ficar meses e meses fichando e ainda talvez não chegou lá no texto que você tem que submeter para o professor. Então, que tal fichar bem os textos mais importantes e fazer notas um pouco menos perfeitas, né, mas que vão servir para alguma coisa? Quando a gente tem um objetivo bem claro, quando está fazendo as notas, é fundamental. E isso é importante, eu já me ferrei com isso ao longo da vida. Porque depois você faz umas notas ruins e descobriu que o texto era muito importante. Lá vai de novo melhorar as notas, ou lá vai de novo ler, e aquelas notas nem serviram para o que eu tinha feito. Né? Então, na medida do possível, se você tem claro o objetivo, às vezes não, né? Mas se você tem, pense no grau de elaboração dessas notas, né? Se o texto não é tão importante, algumas notas. Se o texto, para você recuperar, talvez. Se o texto é muito importante, investir mais em anotar esse texto, né? É escrita cultural porque é institucional e disciplinar, né? Então, a gente, por exemplo, no inglês, nota muito isso. Vocês devem notar isso quando vocês estão escrevendo em línguas diferentes, né? Expectativas é diferente. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de técnicas. Não sei se vocês conhecem isso, vocês até podem falar se vocês conhecem, por exemplo, esse daqui, que, na verdade, esse tem a ver com a leitura ainda, né? E o que eu falo é o seguinte, nenhuma técnica vai ser boa ou ruim se você não testar. Tá? Técnica ou dica que eu estou chamando aqui, alguns recursos, algumas ferramentas. Tem que testar. Testar umas 2 vezes, 3, para você ver se aquilo... E tem o seu próprio estilo. Tem pessoas que são muito visuais, né? E tem pessoas que saber se entender qual é o seu estilo, o que funciona mais para você, é muito importante, né? Por isso, porque aí você já vai por aquelas estratégias que estão mais de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Então, essa daqui, na verdade, é uma técnica para você ler. Você vai survey, você vai, então, dar uma olhada no texto. Identificar a estrutura dele, as partes dele, as seções dele, né? Para você avaliar, então, é aquele skimming. Precisa desse texto? Esse texto é importante? Então, você olha o título,
o abstract, né? Você olha partes do texto ali para ver se aquilo vai ser importante. E aí você começa a questionar, né? Ask yourself about the question. O que eu espero descobrir e tal. Aí você lê, né? Deixa eu diminuir aqui. Você lê o texto todo, não para ver se você consegue entender o gist, né? Ou seja, a ideia principal. Tenta fazer alguma lembrança desse texto, né? O que você lembra dele. E aí sim você vai para as important sections, né? Mais calmamente para tomar nota. Então, isso aqui você vê que a maior parte dessa técnica é a leitura, é a primeira aproximação com o texto, e depois você review e eu acho que a metodologia é muito importante, de repente a metodologia não é importante, porque ela está seguindo a metodologia que todo mundo está seguindo, você está sabendo de cor o que quer dizer aquilo, então você vai para os resultados. Né? Você pode perguntar para o seu orientador acadêmico, que ele vai falar assim, eu leio o abstract, eu leio a introdução, eu leio o objetivo e já vou para as conclusões. Né? Eu tinha orientadores que ela começava pela referência bibliográfica, para saber quem é que estava citando ali. Se era muita gente que ela não conhecia, se não eram textos abonados, etc. E era numa época que nem tinha o tal do fator de impacto ainda, que isso é bem... isso faz alguns anos. Ela começava pelas referências bibliográficas. Então, assim, você tem que dar uma avaliada geral no texto, para avaliar se você vai investir tempo naquilo ali ou não. Né? Bom, partindo para as notas, né? Eu acho que talvez vocês já devam ter olhado, tendo deparado com essa metodologia que chama de Cornell, né? Que na verdade até você tem um esquema visual, né? Aqui esse inclusive é até detalhado, né? Colocando as polegadas, os índices, tal, né? Mas na verdade o que acontece? Você tem essa parte branquinha do note-taking, que é a hora que você está fazendo as notas. Isso aqui é muito útil para palestras, para aulas, né? Se bem que o meu foco aqui está sendo notas de textos, né? Mas é importante que a gente também toma nota de textos orais. E aí, depois, a parte verde e a parte rosa, você faz depois, né? Depois que passou o evento, e aí você coloca lá um resumo do que você achou e algumas questões a considerar. Então, eu tentei colocar aqui, achei na internet, tá? Isso aqui, ó, taken during class, main points, etc., né? E aí você coloca aqui, soon after class, anticipated, ó, você pode colocar questões. O que será que pode cair na prova? O que será que, baseado nessa aula, pode questões de prova? As ideias, né? Ideias das pessoas, né? De repente você quer focar em vocabulário, não sabia dessa palavra, né? O que eu tenho que revisar, o que eu tenho que estudar, prestar atenção em tal coisa, né? E aqui um brief summary. E lógico que isso aqui você pode adaptar o conteúdo, mas a ideia a parte maior é a hora que você está assistindo, né, a palestra ou as aulas, e depois a parte da lateral esquerda e a parte de baixo você fazer depois. É um jeito de você organizar, inclusive, visualmente, né? Porque tem pessoas que se perdem com notas. As minhas notas, por exemplo, quando eu era estudante, era um horror. Para começar, né? Eu nem entendia a minha letra, porque eu escrevia muito rápido, né? Tá, gente? Era uma época que eu não tinha computador, tá? Sou velha. Então, você vai falar, nota hoje você toma assim. Sim, né? Mas querendo pegar tudo, né? Então, eram muito desorganizadas as minhas notas. Eu quase precisava fazer notas das notas, né? E aqui tem um mapeamento de uma certa maneira, né? Que você começa desse jeito. Para quem é visual e gosta de fazer isso, né? Você tem um tópico, aí você tem, né? Você tem um main topic, aí tem o aí tem um tópico A importante, aí tem o A, B, C, e você começa a desmembrar, colocando informações sobre cada tópico, né? Isso é para quem é visual, enfim. E depende do objetivo. Isso aqui, não sei se serviria para mim num texto complexo, que eu preciso muito para escrever a metodologia da minha dissertação. Então, de novo, objetivos, né, do texto, com a sua escrita. E esse aqui é o famoso mapa conceitual, ou mind map. Você tem, inclusive, aplicativos que ajudam a fazer isso. Eu já testei. A minha experiência, né? Só para falar que vocês têm que testar. Tem gente que ama isso. Eu tinha colegas de doutorado, que eu não sei como ele fazia. Ele tinha papel bem grande, não sei se é A3, aqueles maiores do que o A4, e ele ia fazendo mapas dos textos acadêmicos que a gente lia. Eu fazia fichamentos. Eu toda a vida fui analítica, né? Linguista, análise de coisas. Então, essas coisas muito, muito visuais para mim não funcionam. Eu não conseguia. E ele fazia mapas e mapas. Ia ficando grande, ele ia colando. Uma coisa bem física mesmo. Hoje você tem
softwares para fazer isso. Eu testei para ver se ficava melhor. Eu achei que eu perdia mais tempo tentando entender o bendito software, fora a raiva, que eu desisti desse método. Mas tem gente que gosta disso, né? E tem técnicas para fazer isso e tal, né? Então, de novo, tem que testar, né? A minha barra é se eu estou perdendo muito tempo. Se eu estou perdendo muito tempo, aquilo não funciona para mim. Porque uma coisa que professor de universidade não tem é tempo. Então, esse aqui é o fichamento, tá? É um fichamento... Eu vou mais rápido porque eu estou vendo que nós estamos extrapolando o tempo aqui para as perguntas. Isso aqui é um fichamento. Se você pegar um fichamento em português, livros que vão ensinar sobre fichamento, há vários tipos, inclusive fichamento para você ficar copiando citações que você julga importantes e possa vir a usar depois. Esse tipo de fichamento que eu estou adotando aqui é um fichamento clássico de um modelo americano, né? Que você tem esse branching, né? 1.1, 1.1.1, porque eu, particularmente, misturar letras e números, para mim, bagunça meu cérebro. E qual é a ideia? Que você vai colocando em frases bem curtas, né? Você não põe parágrafos, você não põe frases longas. A ideia é colocar o mais condensado possível esse texto, né? De modo que você possa lê-lo sem ter que recorrer ao texto novamente. E isso aqui, ó, esse assunto vai ser completado por essas informações. Essa informação vai estar subordinada a essa e essa subordinada a essa. Não temos tempo de falar de fichamentos e como fichar, mas eu vou dar um link para vocês de um workshop que a gente fez no laboratório que vocês podem ter isso, só que está em inglês, ter isso mais detalhado, porque é algo que é legal, útil, tem que praticar e tem que ver se você se adapta a esse tipo. Recomendo muito para textos muito importantes, tá? Que você tem que realmente lembrar para entender tudo o que aquele cara quer dizer, né? Porque são notas bem detalhadas, né? Colocar nas suas próprias palavras a ideia do outro, né? E eu tenho todo um esquema para fazer isso. As minhas citações são em cores diferentes, colocar a página, né? Que você está usando a citação, parafrasear mais do que copiar, porque isso vai ser útil para o seu processo de escrita, né? Então, o fichamento ele tem muitas utilidades, né? Porque é exatamente isso. Você vai ter acesso a informações de forma lógica, simples e clara, tá? Vai ser capaz de entender um texto depois de algum tempo, sem precisar ler tudo de novo, ou às vezes sem precisar. Pode ser usado como técnica de estudo para você lembrar, para você estudar, para você ver se você entendeu, né? Reter informações na memória, né? De forma clara, né? Como devemos organizar, né? O fichamento ele tem essa lógica, né? Que a gente chama de branching. Então não é pontinho, não são frases soltas, né? Há uma organização, né? Há uma ramificação em que você tem ideias subordinadas às outras ou ideias com igual valor. Tá bom? Quais são as habilidades que a gente precisa? Você precisa ser conciso, você precisa fazer paráfrase, não é ficar copiando partes do texto, porque isso aí é ridículo, né? Você cópia, você não precisa fazer isso mais, e colocar página nas citações diretas, que são aquelas de aspas. Isso, por que você está falando esses detalhezinhos? Isso vai fazer diferença na hora que você for fazer o seu texto e você precisar citar pessoas. Se você já parafraseou na hora do fichamento, você pode aproveitar isso para o seu texto final. Se você já colocou a página de uma citação direta, você vai fazer a opção. Ou eu vou copiar isso aqui, ou eu vou fazer uma citação, uma paráfrase a partir dessa citação. E eu já tenho as referências. Tá lá, autor, ano, etc. Então, você vai economizar tempo lá na frente. E a questão do plágio. Porque uma das questões do plágio não intencional é aquele que você acaba falhando em citar alguém que devia ter citado. Não era a sua intenção, mas acabou. Por quê? Porque você não anotou direito, você não pôs as referências direito, você não organizou suas notas. Você sabe que alguém falou alguma coisa, pôs lá, mas você não sabe quem. Então, se as suas notas não forem organizadas, você não vai saber track, né? Rastrear quem disse o quê. E eu, nos meus fichamentos, aquilo que é meu, uma ideia minha, uma reação minha, uma opinião minha sobre aquele texto, eu ponho em vermelho, para ficar bem vermelho para mim. Isso aqui é meu. Eu não vou botar na conta do autor. É meu, é eu que estou pensando isso. É eu que estou conversando com o texto e eu acho isso, né? Então, eu já tenho todo um código que, na hora de escrever, facilita bastante, tá?
quanto melhor forem as suas notas, eu acho que vai facilitar o processo de escrita, né? Pergunta empírica, né? Vamos fazer, né? Mas isso é uma experiência, né? Aquilo que fica desorganizado, você vai perder tempo. Bom, existe esse método da sentença, que é o famoso pontinho. Esse método aqui, eu particularmente não gosto, tá? Porque não há uma relação entre as sentenças, fica um bando de pontinhos soltos, e você perde aquela característica de o que complementa o que está subordinado aqui, tá? Mas todos nós fazemos isso, principalmente se é um texto que não é tão relevante, ou se você está lendo só uma parte para achar uma determinada informação, e você já, logo depois dessa nota, já escreve lá e complementa o texto que você está fazendo. Então, na verdade, tudo pode ser bom ou ruim, dependendo se você não concilia bem o objetivo com a técnica, tá? Bom, o Charting Method, que eu tenho usado em algumas situações e tenho gostado, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Aqui eu pus uma coisa bem boba, um exemplo, de novo, da internet, né? Que você tem lá... isso aqui é para comparação, tá? Então, você tem anxiety disorder, sintomas, a duração, e você quer ter um quadro aqui dessas desordens, né? Desses transtornos, né? Que eu acho que traduz. Desculpa pela má tradução. E aí você tem uma comparação aqui. Tabelas, né? São ótimas, né? A gente na Humanas também usa muito porque elas são claras, elas falam por elas mesmas, desde que bem feitas, né? Então, isso pode ser explorado para suas notas e pode ser aproveitado para o seu texto que você vai publicar depois. Então, aqui existe um charting que você pode fazer de revisão da literatura. Isso aqui está no Excel. Tem gente que adora Excel e faz maravilhas com Excel. Eu não sou uma Excel person. Se eu puder correr do Excel, eu corro, porque é uma inabilidade minha e falta de tempo para investir, de aprender. Então, o que acontece? Você pode fazer uma tabela no Excel e aqui você pode adaptar, customizar ela para você. Você faz uma coluna. Na verdade, teria que ter uma coluna aqui antes de referências, né? Ou por código, ou minimamente uma referência aqui para eu saber que texto é esse, né? Aí você tem um resumo que você fez, um pequeno resumo do texto. Aí você identifica o argumento central, a significação, né? A connection com isso aqui para a sua pesquisa, eu acho, né? Teorias e conceitos que ele usou. Ele tá vigotskiano, ele é psicanálise, ele é teoria comportamental, né? Ou ele e alguns conceitos, né? Limitações e problemas, aqui é você já criticando o texto, e bibliografia relacionada. Que bibliografia que ele tem que pode ser interessante para mim, que eu vou atrás. Copia aqui, né? Esse é o único jeito de fazer isso? Não, né? Tem gente que talvez vá colocar research question, objetivos. Quem vai fazer um projeto de revisão de literatura, estado da arte, isso aqui é muito bom, né? Porque você tem notas de uma certa maneira que vão ajudar bastante. Eu já usei assim, né? E até para você ter um overview. E um outro tipo de nota de charts, que eu estou num projeto com uma pessoa, e que, na verdade, a gente está usando de outro jeito. Eu não tenho a foto aqui, que, na verdade, eu esqueci, mas, na verdade, é no Google Drive, porque é um trabalho colaborativo, e a gente tem uma tabela de Word mesmo, em que a gente põe as referências, a gente põe as notas, a gente põe a avaliação, o texto é útil ou não é útil, né? Algumas dessas categorias, mas diferente dessa daí, útil ou não útil, onde eu usaria esse texto, eu cada vez mais coloco nessas fichinhas, nessas notas, onde eu vou usar esse texto. Esse texto, eu vou citar ele onde? Na introdução, na discussão, nos resultados, né? Onde você prevê que vai usar e citar esse texto, tá? Isso aqui pode ser adaptável, né? E para quem gosta de Excel. Bom, aí tem alguns aplicativos, né? E a maioria a maioria não, alguns eu já usei, né? E eu vou mostrar. Não sei o quanto vocês conhecem, né? Até vocês poderiam falar aqui quais que vocês conhecem ou que não conhecem, né? Mas são aplicativos importantes, né? Ferramentas para te ajudar a facilitar o trabalho, né? Por mais que talvez você seja do caderno físico, não dá para ter tudo no caderno físico. Então, talvez tem gente que é muito no virtual, ou pessoas que conciliam as duas coisas, né? Eu, por exemplo, tenho uma agenda do Google, e eu tenho planner, porque eu tinha muitas agendas para conciliar, e eu acabei optando por ter um planner e colocar aqui tudo que eu tenho que fazer e me organizar
muito bem, porque eu tenho que tomar eu tenho que tomar conta de agenda de filho, o que que faz, o que que não faz, e eu trabalho em chunks. Então, eu vi que isso aqui funcionou para mim. Então, eu tenho uma agenda no Google e tenho isso daqui, por exemplo. Isso é uma forma de blending, né? O Evernote, o OneNote, eu acho que vou mostrar para vocês, né? Agora, isso aqui, né? A experiência com o OneNote, tá? Mas eu vou primeiro mostrar é porque está passando do prazo, né? Não vou mostrar o fichamento, eu tenho. Vou mostrar, pedir a Mariana para mostrar só a ficha, né? Até para vocês terem um contraste com o que é o passado, são fichas antigas, né? E também, eu vou parar o compartilhamento. Ou você para ele, Mariana? Eu não estou conseguindo ver. Isso, ela vai mostrar as fotos, né? Porque é cada situação. Então, quando eu falo ficha, talvez você nem saiba o que é isso, né? Então, você tem uma referência, que é outra coisa que dá trabalho, mas isso aqui hoje você tem Mendeley, você tem esses gerenciadores, né? Para fazer isso aqui para você e pôr no formato que é necessário. Mas aí eu fui usando o estilo que eu gosto muito de fichamento, né? Isso aqui às vezes é rápido. Ou você faz isso no Word, tá? Você divide a tela do computador e vai fazendo no Word, vai ficar organizado. Tudo bem, pode passar o próximo, né? E aqui só para complementar, né? E às vezes umas coisas que eu colocava do lado, tal, né? Pode passar. E o caderno, né? Então, de um projeto, né? Então, aqui eu tive uma organização, porque estava muito. Você tem que ver o tempo que você tem. E aqui eu optei por fazer um mapeamento assim, bom, eu tenho que fazer uma revisão aí da importância do EAP, né? Então, eu comecei, estava lendo um monte de coisa, tem outras notas no Word, né? Tipo aquele charting do Excel, e aí, mas eu precisava organizar umas coisas. Quem é que está falando que isso aqui está aumentando? Quem é que está falando que os professores de AP têm low steras nas universidades? Aí eu vou pondo aqui. Quem é que está falando que não há apoio institucional para os profissionais de AP? Fulano, Beltrano, Ciclano. Ou não, ninguém falou. Só eu que estou pensando isso. Né? Então, uma necessidade de... Isso, eu poderia fazer isso aqui também no Visual Map, no Mind Map também. E aí, no caso, eu faria à mão, porque software para Mind Map, para mim, não funciona. Eu perco tempo. Então, aqui isso é uma organização de coisas que eu vou citar no artigo que eu estou fazendo. Então, essa nota está conciliada com uma outra nota virtual. Tá bom? Pode passar a próxima. Né? E aí eu vou colocar. Não é para vocês entenderem, né? O desafio aqui da própria pessoa entenda a sua letra, né? Pode parar, Mariana. E o OneNote, ele... Vocês estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Você tem que compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo, né? Uhum. É isso que eu preciso share screen. Share. O OneNote, eu tenho, não vou mostrar por falta de tempo, ele tem, eu uso muito para organizar revisão de literatura, para anexar coisas, para juntar as notas com o texto. Eu não sei se vocês já usaram, é da Microsoft, né? Acho muito interessante, agora depende dos seus objetivos. Na verdade, você pode fazer notas de diferentes jeitos e com diferentes aplicativos e para o mesmo projeto. Quando eu falo projeto, é aquele texto lá que você tem que escrever, né? Então, cada um vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu não vou mostrar, porque eu quero ver as perguntas que vocês têm, né? E aqui fica as nossas redes, tá? A gente no YouTube tem várias palestras, inclusive a do Outline, para colocar, né? Eu acho que até se você puder colocar, Mariana, no link, achar e colocar para nós, né? As pessoas salvarem, depois verem como fazer um fichamento, Eu né? coloquei aqui. Ótimo, né? Siga a gente nessas redes, que sempre está tendo eventos, né? Coisas que a gente está promovendo. A gente recentemente promoveu uma maratona de escrita acadêmica, vai para levar os alunos adiante com seus projetos, né? Nesse caso é voltado para pós. Então, é isso, né? Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês prestem muita atenção e foco nas suas notas, porque elas vão ajudar vocês a terem uma escrita menos trabalhosa, com certeza. Fundamental. Organização faz toda a diferença. Faz.
Bom, temos uns 10 minutinhos para pergunta, espero que vocês tenham anotado. Fica mais fácil, e se vocês falarem, todo mundo ouve, todo mundo vê. Às vezes no chat a gente se perde, que tem É, muito comentário, a gente acaba perdendo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem fazer agora. Tem uma já no chat da Marina. Se quiser, eu posso ler, mas se ela quiser ler também, não sei. Oi, Mariana, se você puder ler, eu agradeço. Tá, pode deixar. Uma paráfrase feita em um fichamento, quando aproveitada no trabalho escrito, deve ter a página de onde veio? Ou a página vem apenas para citações diretas? pelos estilos, né? Não sei se a palavra em inglês é styles, em português eu não vou lembrar. BNT, Chicago, etc. Eu não lembro, depende do estilo, mas o que a gente usa, que eu conheço mais, né? Você não precisa de página para a paráfrase. Você precisa de página sempre para citações diretas, que é as de aspas, sejam elas curtas ou longas. Nas exatas e nas biológicas, a gente não usa página para citação, para paráfrase, e quase não se usa citação direta. Até porque se usa muito número, né? Põe um númerozinho lá, né? E Sim, aí exato. remete Não, a isso, né? Isso é outros estilos, né? Ah, sou do caderno mesmo. Eu também gosto muito de caderno. O OneNote é muito interessante, né? Mais alguma pergunta, gente? Dificuldades, estratégias que vocês gostariam de compartilhar? O Filipe apontou alguma coisa que eu achei É do interessante, Google. que é do Google, Depois para você ensinar para a gente, podemos fazer um workshop disso, hein, Filipe? Vamos lá. Pelo jeito, o Mentimeter, eu achava que ele tinha problema comigo, mas eu acho que o Mentimeter tem problema com todo mundo. Valeu, Filipe. Eu vou entrar em contato. Não pense que eu vou esquecer. Enfim, eu acho muito importante vocês compartilharem isso nos grupos. Compartilhar, eu falo, as experiências de vocês com notas. Tem sempre alguém que teve uma ideia, um jeito de fazer que pode ser útil para você, né? Porque a ideia é sempre testar outras coisas para você ser mais eficiente. Porque assim, você não tem tempo a perder. Então, o seu projeto vai ficar cada vez maior e o seu tempo vai diminuir. Acredite em mim, o seu tempo vai diminuir. Então, você tem que criar formas, né? Eu sempre faço assim, isso aqui já funciona para mim. Eu sugiro que você seja open-minded e teste. Tem coisa, por exemplo, mind map, eu detesto, mas eu sei que tem gente que faz maravilhas com isso, É né? questão pessoal. Cada um organiza como funciona melhor para si. Isso. Agora, se você está vendo que você está tendo que voltar muito, eu acho que aí acaba você tendo que repensar mesmo o que você está fazendo, né? Olha, um jeito melhor, né? Tá lendo muito de volta, minhas notas precisam ser melhores, porque às vezes a gente quer fazer notas muito rápidas. E às vezes boas notas demoram um pouquinho de tempo. Tem que sentar, tem que ler o parágrafo, tem que reler, né? Seria isso. Sim, posso. Mariana, se você quiser mandar o arquivo, não sei se está aparecendo aqui para mim, tá? Ou depois a Eu Cristina. mando depois para quem veio, eu vou mandar, eu deixo disponibilizado, porque teve Então a gente que gente manda para você, tá bom. isso, daí eu disponibilizo, pode deixar, porque eu estou com a lista aqui. Tem uma pergunta também da Larissa. Fazendo Sim. anotações, não seria bom anotar indicando de cada parte do texto? Pode. Assim, o que acontece? Depende de você, né? Muitas vezes o fichamento, por exemplo, se você está fazendo uma nota sequencial, o que é isso? Seguindo a ordem de apresentação das ideias, né? Você pode ir colocando, né? Mas ou também pelo conteúdo em si, porque o texto ele pode ser repetido, ele repete ideias. Ele falou uma coisa na introdução, aí depois ele retoma de novo. Se você já pôs aquilo na nota, será que é preciso pôr de novo? Então, aí tem que ver. Eu não vou muito por isso. Eu particularmente, a minha experiência é de colocar as citações diretas que me interessam e a página, porque eu sei que vou precisar, né? Tabelas importantes, essas coisas eu só coloco, indico, ver tabela tal para tal coisa, porque aí eu não vou ficar copiando e colando tabela nas minhas notas.
Mas se isso é importante para você, né? Porque você não precisa fazer parágrafo por parágrafo, ou página por página. De novo, depende. Eu acho que se a gente fosse fazer um outro workshop, um workshop mesmo, né? Em que você vai ter que hands-on work, talvez a primeira pergunta seria assim: bom, você vai fazer essa nota, qual é o objetivo dela? Ah, eu vou fazer nota para complementar minha revisão bibliográfica. Eu vou fazer nota para achar o conceito tal que o meu orientador está cobrando. Eu vou fazer essa nota para comparar metodologias de pesquisa de tal coisa e para eu decidir qual que eu vou usar na minha pesquisa, né? Então, é importante sempre tentar visualizar qual é o objetivo, porque isso vai determinar os recursos e se você necessita tanto assim de ficar, né? Onde o quadro... Ah, isso, vou rabiscando, criando diagramas e você fotografa. Isso significa que você é tipo flip chart, né? Isso, tem gente que é assim, né? Eu às vezes faço no caderno, porque tá aqui em cima, eu já faço o caderno e tiro foto. Aí, desde que você põe essa foto em algum lugar, porque já tiveram experiência de congresso, você vai ficar tirando foto de slide, 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 aí depois você vai curtir o congresso, vai sair, vai passear, vai preparar a sua apresentação, aí 10 anos depois você volta para as fotos do congresso, né? Então, eu tenho me criticado muito por isso. Falei assim, para que então tirar foto? Porque se você não pegar esse dado e organizar ele em algum lugar, tem até livros sobre isso, né? Dessa enxurrada de coisas que a gente tem na internet, né? E você não tem nada organizado, né? Fica lá, cadê a foto, né? Então, você precisa ter tempo e disposição para organizar as coisas, né? Então, fotos dos congressos. Eu vou pegar essa foto e eu vou jogar lá no OneNote. É isso aí, gente, né? Qualquer dúvida, né? Vão ao laboratório, a gente está lá para ajudar, para auxiliar, podem frequentar, tá bom? É gratuito. É isso aí. Não, valeu, gente. Obrigada, Marília, pelo seu tempo. Mariana, deu uma força ótima. Muito obrigada. Para mim, sempre vale. Obrigadíssima. Sim. E dicas, coisas que vocês fazem que eu não falei, manda e-mail para nós. Ó, você não Tá falou certo. desse Vamos software, é manter muito o bom. canal, claro. O canal é importante. É, Muito. Isso obrigada, aí. gente. Um bom resto de tarde. Tchau, Para tchau. vocês também. Obrigada.